Olá pessoal, tudo bem? É João Calilpe falando e para hoje a gente vai falar sobre tabela dinâmica. Eu não sei se você já usa tabela dinâmica ou se você já ouviu falar, mas não sabe nem por onde começa, ou se você faz alguma coisa, mas ainda não coisas tão elaboradas. Então você está no lugar certo. Que bom que esse conteúdo chegou até você e espero poder te ajudar nos seus controles, melhorar suas análises e te fazer cada vez mais produtivo no Excel. Aí nós temos a seguinte situação. Imagina que o seu diretor, ele pede uma análise, sei lá, do faturamento da empresa, do faturamento de um produto, por data, enfim, um consolidado de números. O que você faz, né? Muitas pessoas fazem isso. Imagina que você tem essa base, como essa que eu te mostro aqui. Bom, eu preciso do total da empresa X, então eu venho aqui, seleciono a empresa, dou um OK, clico aqui, né, na coluna D e me deu 167 mil. Então você escreve lá, a empresa Acme tem 167 mil. Aí, vamos para a próxima. Aí você vem aqui, deixa eu ver essa outra e, e por aí vai. É, olha quantos cliques nós demos para ter a mesma informação. Isso não é ser produtivo, né? Como que a tabela dinâmica pode te ajudar nesse sentido? Ela consegue, ou ela tem esse poder, né, de consolidar os dados de uma base e te dá, por exemplo, se você tem um campo com valor, te dá a soma, ou contar quantas linhas tem, ou a média de valores que você tem aqui. E como o próprio nome fala, dinâmico, você pode ir arrastando somente, e isso a gente vai ver na prática, mas somente arrastando alguns campos, você já consegue consolidar um número e ter uma visão assim muito clara e rápida de um valor que você tem numa base. Para fazer uma tabela dinâmica, eu costumo seguir três passos, e aí para isso eu vou dar três conceitos. O primeiro é que você saiba o que tem na sua base. Por exemplo, só antes da gente mesmo pegar no Excel, pegar no mouse ou no teclado, batendo o olho na base, o que que a gente tem? A empresa, produto, o vencimento, né, daquela fatura ou daquele recebimento e o valor. De pronto, bate pronto, o que que a gente consegue extrair daqui? Quanto que a empresa A, B, C e D faturou? Ah, quais os produtos que mais ou menos faturaram? Em qual período? Porque aqui eu tenho vários vencimentos e qual o valor. Então, para essa análise, em princípio, eu tenho quatro colunas, né? O segundo passo seria criar a tabela dinâmica e o terceiro passo, fazer as análises. Bom, como no primeiro passo a gente já sabe que nós temos na base, o segundo passo é criar a tabela dinâmica. Para isso, uma forma bem simples imagina que você tem a base aqui, você vai clicar em algum lugar dela, vir aqui no campo Inserir, e aqui você tem Tabela Dinâmica. Só de clicar, o Excel já entende que a tabela dinâmica é uma área nessa aba aqui, chamada base, eu chamei, né, de base, dados, aula, enfim, você pode chamar do que você quiser. Mas ele entende que essa tabela, ela está da célula A1 até a D478. Aqui uma informação importante, você tem a opção nova planilha ou planilha existente. Nesse caso, eu vou sugerir a nova planilha para que a gente exporte esses dados para um outro lugar, mas caso você tenha algum valor que você queira consolidar, por exemplo, aqui ao lado dela, é só você clicar aqui, depois dar o caminho para ela. Super simples. Mas, como eu quero uma nova planilha, eu vou clicar em OK. E aí vejam, os campos que eu tinha na tabela, eles estão aqui. Então aqui a gente passa para a terceira parte, que é a parte de montar, de fato, a tabela dinâmica. Lembra que na primeira etapa eu sabia que eu tinha a empresa, o produto, vencimento e valor?
Por exemplo, meu diretor ele queria um consolidado de empresas, né? O que que eu faço aqui? Eu só arrasto para cá, ó, linha. Você vê, todas as empresas já estão aqui. Ele queria o consolidado por valor, certo? Então, eu arrasto o valor para cá, para esse campo de valor, e está feita a análise. Em 3, 4 cliques, no máximo, a gente já tem essa informação. Estou clicando com o botão direito, só para deixar o número mais bonitinho, né? E apresentável, é claro. Enfim, está aqui. Com poucos cliques, a gente tem uma primeira análise. Ainda sobre tabela dinâmica, essas são as facilidades, mas tem mais algumas. Por exemplo, aqui eu quero jogar a data, tirei o produto, então aqui eu tenho um histórico de recebimentos, por exemplo, que é o que eu tenho na minha base. Se a gente clica aqui, ó, ele explode, né, como dizem, os valores por data. Aqui eu consigo também, clicando com o botão direito, agrupar ou desagrupar. Por exemplo, se eu desagrupar, ele vai trazer data a data os valores que eu tenho na minha base. Se eu quiser agrupar de novo, eu venho aqui em agrupar, e aí ele permite várias formas, né? Por exemplo, por trimestre, ele vai juntar os trimestres. No caso, a minha base, ela tem somente meses, né? Os meses agora de 2020. Então, eu vou deixar aqui somente meses, que eu sei que são de 2020. Mas caso você tenha de anos anteriores, é só vir aqui, agrupar, e aí você inclui meses e anos. Aí fica super fácil de você analisar. Uma outra opção também na tabela dinâmica, por exemplo, nós arrastamos para cá, né, o vencimento e o valor. Eu vou tirar a data de vencimento daqui, vou excluir os anos também. Ah, Só para vocês terem ideia, eu vou jogar aqui as empresas e aqui, ó, eu tenho mais duas opções. Se eu colocar o produto aqui, olha como vai ficar a análise. Ele vai quebrar por produto, tá vendo? Produto e empresa. Também super fácil de você bater o olho e entender como que está a evolução, como são esses números consolidados. Mais uma dica, imagina essa visão. Eu vou trazer o número aqui para baixo e vou subir a empresa. Então eu consigo aqui, ó, eu tenho todos os produtos consolidado, claro. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Hello SA, eu tenho só os números dela com os produtos que ela vendeu e assim por diante. Então você vê em poucos cliques a gente consegue consolidar números e essa é a grande vantagem da tabela dinâmica, a versatilidade dela, né? Por exemplo, posso jogar para cá os produtos, aí depende da análise que você quer, né? Até aqui, posso colocar o vencimento aqui também, aí o número já vai ficando poluído, né? Então, é uma coisa que eu costumo dizer sempre, pessoal, menos é mais. Não adianta você colocar um monte de dados aqui e quando você vai analisar, você fica perdido, como está aparecendo aqui. Então, seja simples, ó, vou tirar o vencimento, vou tirar os anos, eu jogaria o produto para cá e ó, pronto, tá aqui a informação que seu diretor quer. Aqui mais uma dica. Muitas pessoas só trazem um valor para esse campo de valor, quando aqui eu posso trazer mais de uma informação. E olha como que fica. Eu vou trazer nesse exemplo esse campo valor para cá. Então vocês veem que aqui a informação está duplicada. Uma coisa legal da tabela dinâmica, o que que eu posso fazer? Se eu clicar aqui, ó, e configurações do campo, eu tenho aqui uma série de informações legais. Por exemplo, ele vai trazer por default soma, porque ele entende que são números. Mas se eu colocar contagem, olha como é que fica. Ele vai contar quantas linhas
eu tenho para essa empresa de acordo com a base que eu tenho aqui. Vamos só fazer um tira-teima, né? Essa empresa, a primeira, estou só filtrando, eu tenho 137, na verdade 136, né? Menos o cabeçalho. Então, ó, 136 linhas. Uma outra forma super prática de você consolidar valores. Aí imagina, aqui eu já tenho o valor total e a quantidade de linhas, por exemplo. Ah, mas pô, dá para fazer mais uma coisa que é super útil e super legal. Qual é o faturamento médio, né? Mais um problemão quando o seu diretor pede. O que que você pode fazer na tabela dinâmica? Vir aqui no campo, né, que você acabou de arrastar, clica nessa setinha, configurações de campo, e aqui, ó, você tem média, ou seja, com base nos totais, né, com base na linha a linha, a média dessa empresa, a média de faturamento, por exemplo, de produto, é 1.229. Vou até melhorar o número, clicando com direito, formato do número, vou clicar em número só para deixar ele mais apresentável. Então, essa é a média de, de cada empresa. Mais uma informação super relevante. Uma outra informação que dá para a gente colocar aqui também, que é super corriqueira, vou trazer de novo mais um valor. Só que aqui, ao invés de trabalhar com esses campos, eu vou fazer o quê? Clicar aqui, ó, com o botão direito e eu vou clicar em mostrar valores como. Aqui eu tenho uma série de opções. Depois eu acho legal você explorar, porque eu não quero me alongar muito nesse vídeo. Mas, por exemplo, aqui eu tenho sem cálculo, ou seja, o cálculo de soma, que ele vai respeitar o que está aqui. Se eu clicar em percentual do total geral, olha que legal. Meu total geral é esse, 558 mil. Só que essa empresa, essa primeira empresa, ela representa 29% do valor total. Essa empresa, 23%, e assim por diante. Isso aqui é mais uma análise que muitas diretorias pedem. A qual o meu market share, por exemplo, ou qual percentual ou qual percentual que uma empresa responde, ou qual percentual de um produto dentro de uma base. Então são, olha, várias dicas assim que. E outra, isso daqui é só o começo de tabela dinâmica, sendo muito superficial, é uma ferramenta poderosa para que você possa adotar na sua empresa ou usar no seu dia a dia para análises, medições, controles, comparações. E isso daqui é só o começo. Pegando esse básico, a gente começa a avançar um pouco mais. Bom, e é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu comentário, coloque aqui suas dúvidas também, caso eu não tenha explorado tanto, e realmente é um tema que se a gente ficar aqui por horas, a gente tem assunto para falar, mas eu quis assim ser bem sucinto, prático, para que você possa pegar a partir desse vídeo, assistir o vídeo, já aplicar na sua empresa e começar a brincar com tabela dinâmica. E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.